Bom, vamos iniciar a nossa aula então. Agradecer também quem entrou aí na sala agora, tá? Bom dia e ótimo retorno aí de período, né? Só para recapitular aqui, gente, eu vou compartilhar a tela. Eu cheguei a postar uma aula gravada, que é a aula 10, e essa aula eu falei sobre nutrição mineral. Eu iniciei esse assunto sobre nutrição mineral. Então, para a aula de hoje, é muito importante assistir, né, como é uma continuidade, essa aula 10, que foi postada. Então, a gente vai dar continuidade a esse assunto. Eu vou recapitular aqui alguns pontos principais e avançar. Quando a gente fala de nutrição mineral, a gente tem que saber que existem nutrientes que são considerados essenciais. São chamados, então, os nutrientes são chamados de elementos e esses elementos são essenciais. E por que, gente? E por que esse termo, essenciais? Só recapitulando. É que sem os quais a planta não vai completar o seu ciclo de vida. Tá? Então, seja qual for o seu porte, né, arbóreo, arbustivo, herbáceo, ela não vai conseguir atingir, completar o seu ciclo na ausência, né, de qualquer elemento essencial, considerado como essencial. E outra, esses elementos não podem ser substituídos por outros. Então, vou colocar aqui, ó, não podem ser substituídos e não completa, na ausência de qualquer um dos elementos essenciais, na ausência, a planta não completa o ciclo de vida. Então, na ausência, a planta não completa o ciclo de vida. Isso, gente, isso aí eu até foi falado nessa aula 10 que eu apresentei para vocês. Então, é só olhar lá que eu falo em detalhes. E esses elementos essenciais, eles são classificados em macronutrientes e micronutrientes. Macro e micronutrientes. E isso se deve, gente, a uma questão quantitativa. Existem nutrientes requeridos em maior quantidade, macronutrientes, e outros requeridos em menor quantidade, micronutrientes. Por que estudar, gente? Por que estudar nutrição mineral? Porque é um assunto que vai afetar o quê? Vai afetar o crescimento, né? O crescimento e produtividade. Então, o importante aí é estudar nutrição mineral sob esse aspecto de crescimento, sob o aspecto de avaliar a produtividade. Então, crescimento e produtividade. Então, vou colocar aqui, ó, mais produtividade. Elas estão relacionadas sempre a uma avaliação do estado nutricional. Então, esses dois itens aqui, eles têm tudo a ver com o estado nutricional da planta.
Olha, e como que você sabe que esse estado nutricional está em perfeitas condições ou que o que você está avaliando lá, uma árvore, né, ela apresenta deficiência nutricional? Como é que você consegue determinar se ela carece de nutrientes ou não? Então, isso é feito, gente, fazendo uma comparação. Então, o estado nutricional aqui, ó, e esse estado nutricional adequado, ou diria assim, em perfeitas condições, normal, esse estado, ele é definido o quê? Por uma comparação de uma cultura afetada com outra não afetada. Então, um estado nutricional adequado, você compara com plantas, você compara plantas afetadas plantas que têm alguma carência nutricional com aquelas que apresentam o estado adequado, com aquelas que não necessitam de nenhum nutriente. E aí, gente, as plantas afetadas, você consegue determinar elas por dois mecanismos. O primeiro, gente, é uma diagnose visual. E o outro, gente, é uma diagnose foliar. Então, diagnose foliar. Normalmente, um precede o outro, ou seja, você no campo vai fazer essa avaliação visual aqui, esse diagnóstico visual, e se assim você constatar, você vai fazer coleta de material e levar para o laboratório para uma confirmação da diagnose foliar. Tá? E aí eu vou explicar por que você tem que usar esse método complementar aqui. Olha, gente, então vamos inicialmente aqui nos ater à diagnose visual. Ok? Eu vou abrir uma nova tela aqui. E vamos lá, diagnose visual. Olha, gente, o que a gente vai observar principalmente, o nosso olhar aqui na diagnose visual vai ser sobre folhas. E o que você vai observar? Você vai observar a coloração. Além da coloração, gente, você vai observar tamanho, forma. Para verificar se há algum tipo de deficiência nutricional. Então, gente, as folhas, vejam bem, as folhas, elas podem, tá, refletir o estado nutricional da planta. Então, aqui, ó, podem demonstrar o estado nutricional. Olha, gente, e por quê, gente? Por que podem demonstrar? Porque ela vai apresentar sintomas. E esses sintomas são alterações nessa coloração, no tamanho e, muito possivelmente, na forma das folhas.
esses sintomas, gente, eles podem ser causados pela falta ou excesso de nutrientes. Por que o excesso de nutrientes, gente? Porque isso vai causar um chamado de estado de toxidez. Vai causar, gente, uma toxidez aí ao vegetal. Olha, e como é que isso vai se apresentar? A carência de nutrientes ou o excesso de nutrientes? Essas duas situações aqui, ó, vão afetar a planta da seguinte forma. A falta ou excesso de nutrientes, ela causa, num primeiro momento, gente, uma lesão celular. Então, tudo se dá a nível de célula, uma lesão celular. Essa lesão celular vai causar uma modificação do tecido. Uma modificação tecidual ou do tecido. E isso, óbvio, vai gerar uma manifestação visível. E essa manifestação visível é o que a gente chama de sintoma. Ok, gente? Qualquer falta, qualquer excesso de nutriente vai determinar aqui, a nível molecular, de moléculas dentro das células, alguma interferência que vai causar uma lesão celular, que vai gerar uma manifestação, uma modificação aí do tecido, e isso vai gerar uma manifestação visual, aí, algum sintoma na folha. Então, olha, eu vou fazer um gráfico aqui para apresentar um pouquinho dessa situação aí, gente. Vou abrir com uma nova tela, hein? Então, nesse gráfico, eu tenho aqui em um eixo o crescimento ou a produtividade, e aqui embaixo, no outro eixo, o teor de nutrientes nos tecidos, tá? O teor de nutrientes no tecido vegetal lá, ou nos tecidos. E aí, essa curva aqui, onde se a quantidade, o teor de nutrientes for pequeno nos tecidos, vai gerar, gente, nesse ponto aqui, ó, uma zona de deficiência. Olha, gente, quando o teor de nutriente é insuficiente, né? Quando ele se apresenta baixo, a gente consegue visualizar aqui, ó, que mais ou menos até esse ponto aqui, ó, o crescimento e a produtividade serão afetados. Aqui é considerado uma zona de transição. Uma zona de transição. Que vai até esse ponto aqui, a zona de transição.
E depois, gente, uma zona chamada zona adequada. Então, aqui, zona adequada. Ou seja, o teor de nutrientes nos tecidos, ele se apresenta aí numa quantidade adequada que favorece o quê? Que favorece aqui o máximo de crescimento e o máximo de produtividade. O problema é que, se for ofertado, gente, muitos nutrientes, isso pode causar aqui, ó, um declínio de crescimento, um declínio de produtividade, exatamente por essa zona chamada aqui, zona de toxidez. Então, se é ofertado a qualquer material vegetal, qualquer espécie, muitos nutrientes, um excesso de nutrientes, né, e isso se apresenta nos tecidos, vai causar essa zona de toxidez, que a gente verifica aqui um declínio, né, de crescimento e produtividade, ou a carência, a falta, que também vai apresentar aí os sintomas. Então, aqui, ó, nesse ponto do gráfico, a planta vai demonstrar e vai apresentar sintomas, e nessa zona de deficiência aqui, que se estende desse ponto até aqui, mais ou menos, ó, também vai apresentar sintomas. Olha, gente, essa diagnose visual, ou seja, esse diagnóstico com base nos sintomas, ele também não é muito fácil, ele envolve uma certa prática. Por quê, gente? Vou abrir uma nova tela, hein? Olha, os sintomas de carência ou excesso de nutrientes podem ser confundidos. Como que pode ser confundidos? Gente, podem ser confundidos aí com fatores bióticos, ou seja, tudo que envolve vida, e com fatores abióticos, com fatores sem vida. Então, vou esclarecer isso melhor, gente. Aqui, ó, a interferência de pragas, de doenças, a incidência de pragas e doenças vão causar sintomas, e esses sintomas aqui podem ser parecidos com os sintomas causados por deficiência nutricional. Mas há diferenças. Fatores abióticos aqui. Pode ser a incidência do sol, ventos, vou colocar aqui ventos frios, que vão, por exemplo, causar queimadura nas folhas, herbicidas, aplicação de herbicidas podem gerar danos, e, enfim, tanto a incidência desses fatores bióticos como desses fatores abióticos vão gerar sintomas no vegetal, né? E esses sintomas podem ser confundidos aí com a carência ou excesso de nutrientes. Então, existem alguns cuidados para a gente fazer essa distinção de sintomas causados por deficiência nutricional e sintomas causados aí por esses outros fatores aqui. Vamos aqui só pegar uma situação
de pragas e doenças. Olha, como é que eu posso diferenciar? Então, eu vou aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Representar aqui uma área A e aqui uma área B. E aí tem o plantio aqui de uma espécie arbórea na área A. E o mesmo acontece aqui na área B. Só a título de exemplo aqui, e como é que eu consigo diferenciar um sintoma, uma deficiência nutricional, por exemplo, de uma deficiência causada por pragas ou doenças? Olha, gente, se for deficiência nutricional, então, deficiência nutricional. Ela vai se apresentar em toda a área, ou seja, vai causar sintomas em todos os indivíduos. Agora, se for um sintoma causado por uma praga ou por uma doença, vai afetar um indivíduo e depois ele começa a se expandir para os outros indivíduos. Então, é uma coisa gradual. Começa local, em um ponto, e depois vai se espalhando. Por isso, gente, que é importante essa prática na diagnose visual, né? A pessoa está atenta. Por quê? Porque esses sintomas podem ser confundidos com essas situações aqui. Beleza, gente? Alguma dúvida? Deixa eu voltar. Alguma dúvida aí, gente? Todo mundo comigo? Beleza? Certo, professor. Joia. E continuando. Então, vamos a alguns pontos aí que devem ser considerados aí. Ó, a diagnose, né, ou diagnóstico visual, ela considera opa, ela leva em consideração aí, gente, ou considera a generalização do sintoma, a generalização do sintoma, que é aquela situação que eu coloquei para vocês aqui, que vai se apresentar o mesmo sintoma em todos os indivíduos, ao mesmo tempo. Então, o sintoma ele vai se apresentar, ele vai aparecer em todos os indivíduos aí ao mesmo tempo. E o segundo, gente, é a característica. Então, ó, segundo aí, característica do sintoma. Vou explicar isso melhor. Essa característica, gente, é o seguinte: é a simetria
E o outro aqui, gente, é o gradiente das lesões. Então, simetria mais gradiente. Explicando isso melhor, gente, eu vou colocar aqui, ó. Olha só. É uma deficiência causada por potássio. Então, vamos aqui, ó. Sintomas de deficiência por potássio. Ó, inicialmente, nas folhas mais velhas, a ocorrência de manchas escuras avermelhadas e necrose de formato retilíneo ao longo das nervuras secundárias e das bordas. Então, vejam só. Aqui, ó, essas manchas que avançam para necrose. Necrose é morte dos tecidos, tá, gente? Tá? E vejam, ela vai se apresentar aí, ó, manchas escuras avermelhadas e necrose no formato retilíneo, ou seja, se apresenta aqui, ó, essa espécie aqui específica, ela tem as nervuras paralelas, paralelinérvias. Não sei se vocês estudaram isso lá em organografia. As nervuras são paralelas. Então, a necrose aqui, ó, ela se apresenta avermelhada e retilínea, ou seja, seguindo o padrão das nervuras. E isso, gente, é um tipo de sintoma com simetria. Então, sempre vai apresentar esse aspecto, tá? É essa simetria. Então, veja só, de um lado e de outro, gente. Muito se fala aí, por exemplo, simetria, às vezes, é no rosto de uma pessoa. Tá? Por que ninguém gosta da foto 3x4, gente? Por que ninguém gosta da foto 3x4? Falando de simetria aí, alguém sabe me responder? Estou voltando aqui para mim verificar aqui o bate-papo aqui. Essa questão da simetria, gente, é porque quando você vai olhar, por exemplo, a foto 3x4, aí, tá, ninguém sai bonito, a Amanda colocou aí, ó, ninguém sai bonito, mas é o seguinte, quando você vai olhar a simetria, você, de repente, as pessoas não têm o rosto simétrico, então pode ser que se apresente o seguinte, um olho mais aberto, e o outro aqui com um olho mais fechado, ou em uma altura acima e o outro uma altura mais abaixo. A boca, né, ela é torta. Então, um rosto que não tem simetria, ele vai se apresentar aí com uma pessoa um pouco, não é? Vamos dizer que não bonita, não vou falar feia. E aí, as meninas, as mulheres em especial, elas corrigem muito isso com a maquiagem. Com a maquiagem vai o quê? Vai fazer aquele conserto, né? Vai promover ou provocar a simetria. Por isso que grande parte das pessoas preferem tirar foto o quê? Preferem tirar foto de perfil. Porque de perfil, gente, não se consegue verificar essa simetria. Então, simetria é o quê? Quando eu faço um corte aqui, ó, eu vejo que um lado similar ao outro lado. Voltando aí à questão dos sintomas, né? Tem aqui, ó, um padrão simétrico, tanto de um lado quanto do outro, dos dois lados, das duas bordas aí da folha. Então, fica aí de curiosidade essa situação do rosto simétrico, né? E aí, por isso que uma pessoa bonita, ela tem bastante simetria aí do seu rosto. Bom, opa. Então aqui a gente tem esse aspecto da simetria, tá? O sintoma. Gente, isso falando de deficiência nutricional.
E se não fosse esse tipo de esse sintoma causado por deficiência nutricional? Vamos supor se fosse por um fator abiótico, o sol. O sol, ele certamente ia causar o quê? O sol certamente ia causar uma queimadura de um lado da folha. Então, um lado ia ficar queimado, ia apresentar aqui uma mancha escura, o outro lado não. Então, sintomas causados por deficiência nutricional têm uma simetria e aqueles não causados por deficiência nutricional, um caso de uma doença, a causa pode ser aí a questão do sol ou do frio, ele vai apresentar uma queimadura só de um lado, não vai ter esse aspecto de simetria. E o outro aspecto que ia ser analisado é gradiente, gente. Quando a gente fala gradiente, eu quero dizer o seguinte: existem nutrientes, então deixa eu colocar aqui, ó. Existem nutrientes móveis, que têm grande mobilidade dentro da planta, e aqueles nutrientes não móveis, ou seja, imóveis, que têm uma dificuldade, né, de mobilidade dentro da planta. Esses nutrientes móveis, atenção aqui, essa questão do gradiente, para esses nutrientes móveis, porque normalmente ele vai se apresentar o seguinte: quando a planta começa a apresentar alguma deficiência nutricional, vai haver uma mobilização de folhas velhas para as mais jovens, para folhas jovens. Então, veja o que eu estou colocando aqui. A planta, gente, quando começa a haver deficiência nutricional, e se os nutrientes forem nutrientes móveis, ela remobiliza, ela retira os nutrientes das folhas mais velhas e coloca esses nutrientes nas folhas mais jovens. Então, a tendência é que essas folhas mais velhas comecem a apresentar sintomas antes das folhas jovens. Isso, gente, demonstra um gradiente. Então, você no campo vai observar que quando se tratar de deficiência nutricional, as folhas vão apresentar uma certa simetria desses sintomas, né? De ambos os lados, né, nas bordas, e um gradiente, então os sintomas normalmente aparecendo primeiramente nas folhas mais velhas e posteriormente nas folhas jovens. Tá? Por quê? Porque se tratando de uma deficiência de um nutriente imóvel, as plantas têm a tendência de remobilizar das folhas velhas para as folhas jovens e por isso os sintomas se apresentam inicialmente nas folhas velhas. Então, esses dois aspectos aqui que devem ser observados na diagnose visual. Beleza? Agora vamos, gente, alguns problemas dessa diagnose visual. Tá? Quais são as limitações dessa diagnose visual? Então, outra tela aqui. Então, limitações da diagnose visual. Ou do diagnóstico, né? Visual. O primeiro deles, gente, é que só é possível, né, o uso só possível após o aparecimento dos sintomas. Então, o uso só possível
após o aparecimento dos sintomas. Então, veja, gente, que nessa situação, quando a planta ela chega a apresentar, gente, sintoma, ela já foi afetada. O ideal era conseguir um diagnóstico antes dos sintomas, né? Mas, como isso é difícil, né? A diagnose visual primeiramente um indicativo, você só observa após o dano já ter sido causado. O outro ponto, gente, a outra limitação aqui é que ela é somente um método qualitativo. Como assim? Eu vejo o sintoma e a identifico. Ela possivelmente está com deficiência de nitrogênio. Como o caso que eu apresentei, de potássio aqui, ó, esses sintomas de necrose avermelhada aqui, tá? Eu sei que é uma carência de potássio, mas aí eu tenho que fazer a reposição. De repente, eu tenho que a reposição de potássio no solo ou uma adubação foliar, né, para repor essa carência de potássio. Só que eu posso sair de uma situação de carência para excesso de potássio. Então, é importante você ter uma noção quantitativa também. Falta potássio, mas quanto que falta? Para não sair daquele gráfico, né, de ausência para excesso. Senão, eu vou gastar dinheiro, vou repor potássio, mas o problema vai continuar. Então, esse diagnóstico visual é só qualitativo, está faltando tal nutriente. E aí eu preciso de outros métodos complementares para identificar a quantidade necessária de reposição, que é algo que a gente vai comentar aqui. E uma outra limitação, gente, é uma confusão de sintomas. Essa confusão de sintomas, gente, é porque às vezes o sintoma não é de causa de carência ou do excesso de nutrientes. De repente é uma doença, é uma praga, aqueles pontos que eu coloquei. Gente, então isso envolve um dia a dia, uma vivência para aprendizado, para você apurar esse diagnóstico visual, para não fazer confusão aí. Bom, vamos pegar nesse ponto aqui, ó, que você faz o diagnóstico e identifica o nutriente que está faltando. Então, um método qualitativo. Aí você vai precisar de um outro método complementar, que é o de diagnóstico ou diagnose foliar. Então, diagnose foliar ou diagnóstico foliar. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma análise da folha. Então, você vai remover algumas folhas, vai levar essas folhas para o laboratório e lá, através de análises, né, vai se ter uma noção, uma confirmação de quais nutrientes estão sob condição de falta ou de excesso e a quantidade, né? Então, vamos supor assim, carência de potássio. Ele confirma a carência de potássio e depois você consegue apurar a quantidade necessária que vai ter que ser reposta. Olha, gente, essa diagnose foliar, ela vai mostrar o quê? Mostra o estado nutricional.
E aí, gente, você vai ter que comparar esse estado nutricional da folha com um padrão. Então, aí você aqui, ó, vai pegar, você compara com o estado nutricional padrão. O estado nutricional padrão. E isso, gente, esse estado nutricional padrão, a gente encontra isso na literatura. Deixa eu explicar melhor. Todo mundo já fez um exame de sangue, certo? No exame de sangue, tem lá o padrão, ele vai analisar, sei lá, plaquetas. Aí o padrão que se apresenta na literatura, o padrão é de 0 a 100 plaquetas. Aí, no seu exame de sangue, apresentou 110 plaquetas. Então, há um estado aqui de anormalidade. Né? O quantitativo de plaquetas do sangue comparado com o padrão da literatura. Então, é mais ou menos isso que acontece nessa diagnose foliar ou diagnóstico foliar. E você coleta material, né, coletam folhas, leva para o laboratório, faz análise e você depois compara os padrões dessa análise com o padrão aí do estado nutricional da literatura para verificar se há uma normalidade ou não. Olha, gente, então tem alguns pontos aqui que a gente tem que considerar aí. Diagnose foliar. Então, vou abrir uma nova tela aqui. O que você tem que se ater aí, tomar cuidado. Na diagnose foliar, gente, para você não ter problemas, você tem que tomar cuidado com a amostragem. A amostragem, gente, é a amostra, o que você vai coletar de material. Então, você tem que fazer a coleta tanto de folhas velhas quanto de folhas jovens, por aquele problema, gente, de remobilização de nutrientes, né? Alguns nutrientes são móveis, então são removidos, a própria planta faz isso, tira de plantas de folhas velhas e coloca em folhas jovens. E aí, se você fizer análise somente de folhas jovens, você não vai encontrar o problema. Então, dentro de um indivíduo, você tem aqui folhas velhas, folhas jovens. Como há essa situação de nutrientes saindo de folhas velhas para folhas novas, se você coletar somente as folhas novas e fizer a análise, você não vai identificar o problema. O problema está no indivíduo, no vegetal? Sim, mas simplesmente por conta da remobilização, você não vai encontrar na sua análise aquela carência. Então, para você ter uma diagnose foliar correta, remova tanto folhas velhas quanto folhas novas. E não faça isso somente de um indivíduo, você tem que remover de vários indivíduos, de várias árvores. Você faz uma coleta de várias árvores, tanto de folhas velhas quanto folhas jovens, para você ter uma boa amostragem. E sempre evitar, por exemplo, a coleta, por exemplo, de material
de árvores próximas a estradas. Aí você tem efeito de borda, você tem outros problemas que podem estar ocasionando aí, gerando alguns sintomas. Então, uma exposição maior do sol, por exemplo, ou a ação aí de doenças, a beira da estrada fica mais exposta a pragas, por exemplo, a ação de pragas. Então, você tem que identificar os indivíduos, né, evitar aí o que eu comentei aqui, né, indivíduos próximos a estradas, fazer, tipo, andando em zigue-zague, né, coleta de uma árvore, anda em zigue-zague, coleta de outra árvore, e folhas jovens e folhas velhas, para você ter uma boa amostragem. E depois, gente, isso vai ser levado lá para o laboratório. Essas amostras serão levadas para o laboratório. E no laboratório, o que vai se fazer? Vai se fazer um processo que é descontaminação. Estou finalizando aqui, gente. Descontaminação. Depois vai fazer a secagem, vai levar para a estufa, né? Vai secar, vai retirar o teor de água dessas folhas com a secagem. Depois vai fazer a moagem, vai moer essas folhas. E aí, por fim, o armazenamento até a análise do material. Por que eu estou colocando isso? Gente, por exemplo, a descontaminação aí, só para a gente esclarecer. Na descontaminação, você vai remover aí, a poeira das folhas, você vai remover algum defensivo, de repente foi aplicado algum defensivo, né, algum agrotóxico, você vai remover isso, você vai remover também algum adubo foliar, algum adubo que foi aplicado. E por quê, gente? Essa descontaminação ela é necessária para não interferir no resultado desse diagnóstico foliar. Porque, de repente, essa poeira, esse defensivo, pode causar uma alteração aí na análise. Olha, gente. Então, você, em laboratório, tem todo esse processo aí. Depois aqui, só complementar aqui, gente. Você tem a análise, que é o teste lá laboratorial, e, por fim, encerra-se com a interpretação dos dados. Então, vejam, gente, que esse estudo do aspecto nutricional, ele é extremamente importante. Seja ele por diagnose visual ou diagnóstico visual e diagnóstico laboratorial através da análise das folhas. E eu fecho aqui mostrando aqui, gente, olha, isso aqui são sintomas, no caso da diagnose visual, o diagnóstico visual. Tá? No diagnóstico visual, por exemplo, clorose em geral uniforme, a falta de nitrogênio. Então, a clorose, gente, é quando ela começa a ficar de um aspecto esverdeado, que é a normalidade, as folhas esverdeadas, começam a ficar amarelas. Então, essa clorose, ela é geral, ela é uniforme. Então, não é somente... Então, vamos fazer aqui, ó.
ela começa a apresentar, a ficar amarelada, gente, não é somente um ponto, ela tem a clorose geral. E isso aqui demonstra o quê? Uma carência, né, ou um excesso de nitrogênio. E veja que aqui tem uma tabela com os sintomas dos principais, dos elementos, dos nutrientes chamados essenciais aí. Olha, então aqui, em folhas, ou órgãos mais velhos, folhas mais velhas, a gente percebe que do nitrogênio até aqui, por conta de quê, gente? Porque esses nutrientes, então nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cloro, molibdênio, alumínio, esses nutrientes aqui, eles se apresentam em folhas velhas, gente, porque eles são nutrientes o quê? São nutrientes que têm dificuldade de mobilidade, são nutrientes quase que imóveis, né? Agora, tá aqui, esses nutrientes aqui, o enxofre, o boro, cobre, ferro, esses nutrientes aqui, eles têm grande mobilidade. Então, eles são deslocados das folhas mais velhas para as folhas mais jovens. E por isso que você tem que analisar as folhas jovens, né? Se houver falta de cálcio, as folhas jovens vão apresentar o quê? Um murchamento, né? Uma clorose marginal. Uma clorose marginal, gente, é o quê? Ela vai começar a ficar amarela aqui nas margens. Então, eu estou analisando aqui uma folha jovem que começa, essa folha fica murcha e amarela nas margens. Aí eu vou saber que é uma carência de cálcio. Então, tem aqui essa tabela, né? Eu posso disponibilizar depois aí para vocês, só para a gente ter uma noção aqui dos principais sintomas, tá? Numa eventual necessidade aí de diagnóstico visual, né? Detectando um sintoma visual, você depois faz a coleta de material e vai saber depois, através do diagnóstico foliar ou laboratorial, a quantidade necessária para repor e resolver o problema dessa deficiência nutricional. Deixa eu voltar aqui. Minha gente, por hoje aí eu pergunto, dúvidas, meu povo? Quais as dúvidas? Alguma dúvida? Nenhuma? Olha,